Se daqui a uns anos os seus netos encontrassem um livro com a sua história de casamento com a sua esposa, qual seria essa história? Hoje o tema é História de Nós Dois. Vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, uma nova roda de bate-papo bíblico e simples. Muito bacana, pessoal, estamos de volta, então, aqui para mais uma roda de parola inédita. Hoje, a 6 mãos, olha só, 6 não, né? 2, 4, 6, 2. Ixi, perdi o número das mãos já, cara. É 6 cabeças, né? São 12 mãos. Ele não é de exata. Ele não é de exata. Eu sou de humanas, não sou de exata. E ele olhou para mim, né? Para eu ajudar. Eu vou rir a parar. É porque você é a professora, tá certo? Muito bom. Estamos aqui, então, a 12 mãos hoje, fazendo a nossa parola comemorativa de número 50. Hoje com as nossas digníssimas, as nossas paroleiras, as nossas senhoras, essas que nos sustentam durante tantos anos já, né? Paulinho, Flávia, Wilcinho, Carol, Lady Priscila. Ui! Tudo bem com vocês aí? Tudo jóia. Tudo bem. Graças Joia. a Deus. Joinha! Hoje temos bastante coisa para contar. A ideia é falar um pouquinho a respeito das nossas famílias, falar um pouquinho a respeito dos nossos casamentos, contar causos, contar histórias, que a gente quer mostrar para vocês que a gente é gente de verdade também. A gente é amigo, a gente tem um monte de coisa em comum. Vocês vão descobrir ao longo da parola aqui que um teve no casamento do outro, um foi pastor do outro, um foi padrinho do outro. E um não foi convidado para o outro. Desse jeito. Mas não percam treta na parola, treta na parola. Momento cura. Briga. Eu protesto que eu não fui convidada para o seu casamento. Mas do meu você foi. Fui, porque você me ama, já sei. Exatamente. Assim. Você e a Carol nos amam. Nós vamos começar, então, contando um pouquinho da história do casal mais velho, não de idade, mas de tempo de casado. Então, Paulinho e Flávia se casaram em fevereiro de 2003, né? Então, a gente queria escutar de vocês, casal lindo, um pouquinho do que foi essa história, qual foi o contexto do casamento de vocês, como é que foi isso? Conta pra gente aí. Nosso casamento ele tem muito a ver com a nossa caminhada ministerial. Na verdade, deixa eu voltar um pouco antes, né? Deixa eu voltar ao início do nosso namoro. Né? Nós namoramos pouco menos que 4 anos para que a gente pudesse casar. E foi uma experiência um tanto quanto interessante, porque a Flávia e eu estudávamos juntos, né? E aí eu paquerava a Flávia nunca tinha nem me visto, era na mesma sala de aula, não era juntos na mesma escola, não. E ela nunca tinha nem me visto, né? Até que por algum motivo, não sei, acho que Deus iluminou o coração dela. A gente que é metodista acredita na graça preveniente, aquela graça que alcança a pessoa antes mesmo da pessoa aceitar, cumprir os projetos de Deus para a sua vida. E aí, por quem sabe, uma questão de graça preveniente, o coração da Flávia foi estranhamente aquecido, e ela resolveu olhar para a turma do fundão na classe, e lá estava eu, né, em pleno primeiro, segundo colegial, alguma coisa assim. E aí, no final das contas, antes da gente começar a namorar, eu já era crente, a Flávia ainda não. Antes da gente começar a namorar, eu comecei a fazer 2 coisas, né, orar e agir. Né? A oração no sentido de Deus converte o coração dessa menina. E a ação no sentido de acionar todas as minhas amigas da igreja lá em Nice e falar assim, vou trazer uma visitante, vocês transformem ela em crente logo. Né? E funcionou. Foi um negócio que deu certo. Porque eu sei que lá em, sei lá, abril, maio não, até menos, março, abril... qualquer coisa do tipo, não. Não. Lá em maio, junho, comecei a levar a Flávia para a igreja, aí as minhas amigas e cúmplices
da igreja lá de Lins já cercaram a Flávia, transformaram a Flávia em crente em tempo recorde, e em junho a gente começa a namorar. Né? Em junho nós começamos a namorar. Quando a Flávia já tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o próximo passo era aceitar eu como seu legítimo esposo. No início, aliás, início do processo. Início do processo como namorado. Até porque a salvação é em desenvolvimento, né, Paulinho? Filipenses é para desenvolver, operar a salvação. Tá certo, isso mesmo, você fez certo. Filipenses 2,12, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. É bem por aí, né? E aí, no final das contas, e isso tudo, eu já tinha um processo de chamado em andamento, né? Aí nós tínhamos os nossos 18 anos de idade, Flávia e eu, e o meu processo de chamado, ele já era anterior a isso, né? Então, começamos a namorar com algum tempo antes de casar. Na verdade, quase um ano antes de nós casarmos, eu trouxe à luz a questão do ministério pastoral para Flávia, né? No Dia das Mães do ano de 2002, eu trouxe essa informação para ela, dizendo que ali, naquele momento, nós tínhamos uma decisão para tomar. Se nós íamos levar este relacionamento para frente e avançar para um casamento, ou se naquele dia o nosso relacionamento terminaria, porque a Flávia, ela teria que tomar uma decisão se ela optaria de fato em ser esposa de pastor ou não. E para minha alegria, naquele dia das mães de 2002, ela aceitou o desafio de ser uma esposa de pastor. Né? É um ministério, não é apenas uma função coadjuvante. Muito pelo contrário, é um ministério atuante e proativo. Né? A esposa de pastor que discerne o seu papel, ela tem essa incumbência ministerial ao lado do seu marido de ser, quem sabe, um dos principais pilares ministeriais. Fevereiro do ano seguinte, de 2003, nós nos casamos, né? Debaixo de um ambiente de muita gente abençoando a nossa vida, uma vez que menos de um mês depois eu já daria início ao processo de formação para o Ministério Pastoral no antigo curso pré-teológico que a Igreja Metodista tinha como regulamentar. Hoje já é outro curso, né? Já tem outro nome, aliás, já mudou de nome algumas vezes, já mudou a grade desse curso, mas no antigo pré-teológico, que eu ainda fui freguês dele, a gente começa o processo de formação ali no mês de março, né? Ali no mês de março, menos de um mês depois do nosso casamento. A gente estava ainda no início da lua de mel. Eu digo início porque a gente ainda está, né? 18 anos depois, a gente ainda está em lua de mel, mas a gente estava bem no comecinho da nossa lua de mel, quando eu começo os preparativos para o ministério, né? Então, obviamente, todo o nosso ambiente do casamento, do ato do casamento em si, da cerimônia do casamento em si, foi cercado dessa realidade ministerial, né? Porque um destino a gente já tinha muito certo, traçado para a nossa trajetória, para a nossa vida. Esqueci alguma coisa? Não? Quer falar alguma coisa? Lembra da palavra do casamento, Paulinho? Lembro. A palavra ela foi conforme a realidade, né? O Dia das Mães de 2002, voltando lá quando eu falei com a Flávia acerca do meu chamado, teve uma palavra, né? Na verdade, o pastor estava pregando bem lindamente acerca de Lídia, Atos 16, no Dia das Mães de 2002, e por uma cambalhota que o Espírito Santo deu naquela mensagem, o pastor ele foi parar em 1 Coríntios 9,16, né? Pois se eu prego o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. E no meu casamento, a palavra de base partiu desse versículo, né? Porque o casamento ele foi quase que um ato de envio para o ministério, uma vez que, voltando da lua de mel, como eu já disse, eu já estaria numa sala de aula, né?
me Sim. preparando para o ministério. Então, foi praticamente um ato de envio o nosso casamento. Foi um casamento missionário. Que legal. Legal. Que bacana. Eu me digo uma coisa, vocês esses quase já completaram 18 anos agora, né? A gente percebe no casamento que existem algumas estações, né? Algumas fases que cada casal vive, né? A gente pode separar isso em turnos de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos, enfim, o número de anos não importa. Mas existe um recém-casamento, depois vem a chegada dos filhos, e aí a gente percebe que mais para frente a gente chega num amadurecimento, né, assim, da aliança, do casamento, bem importante. Que ponto vocês poderiam destacar, assim, por exemplo, do começo do casamento de vocês? Pode falar, depois eu falo. Continua. Do começo do casamento, Como é que era essa coisa assim porque assim, cada casal traz bagagens diferentes, né? A gente vai falar um pouquinho da nossa própria experiência, de cada um trazer as suas bagagens e ter que acomodar essas malas dentro do mesmo guarda-roupa, né? A adaptação de vocês, como é que foi? Foi tranquila? Deixa eu falar. vai. Muito engraçado gente, porque os casais, eles, a maioria dos casais brigam por conta de... Brigam não, né? Tem, assim, leves discussões por conta de apertar a pasta de dente no meio ou não, né? E a gente não teve isso, né? A gente não teve isso. Acho que a gente apertava do mesmo jeito, alguma coisa assim, né? Mas o mais engraçado que foi que eu sempre falei bastante, né? Acordo falando. E aí, Wilson, fique quieto. E aí eu acordava de manhã e eu falava assim, bom dia e tal, e abraçava, não sei o quê. E o Paulinho assim... eu aguentei um dia, 2 dias, 3 qualquer dias. semelhança é mera coincidência, né? A Carol aqui em casa, ela acorda de manhã girando no manto. E eu tô assim, ó. Ela, você tem que cantar, você tem que dançar, você tem não sei o que lá. É isso. Aí eu tive que perguntar para ele se ele tinha algum problema, se estava doente, se não estava gostando do casamento, né? Se a lua de mel não estava boa. Eu comecei a ter que perguntar algumas coisas assim. Falei, você está com problema? Porque, gente, a pessoa não fala oi para mim, não fala bom dia direito, né? Eu arrumo aqui a mesa para tomar café e ele não toma café, ele não toma café. Então, assim, é muito engraçado porque a gente foi se adaptando de um jeito que ele começou a melhorar com isso e eu comecei a falar um pouquinho menos, né? E a gente foi se adaptando, né? E hoje eu vejo assim que depois da fase da adaptação, que aí a gente, né, foi para São Paulo e aí vocês já conviveram mais com a gente eu vejo que a gente se fundiu mesmo, né? E aí nunca teve mais assim, dificuldade de convivência. A gente sempre se entendeu muito bem, né? Embora eu tenha assim uma personalidade mais forte, né, mais bravinha, né? O Paulinho Ninguém nunca percebeu isso, né? Você que está falando. Nem o cara da rodoviária, a tá, gente Paulinho? entende. Hã? Nem o cara da rodoviária lembra disso, mas tá tudo certo. Mas eu acho engraçado porque assim, quando eu vejo que ele está no limite, né? Quem fica quieta sou eu, entende? Então, assim, as coisas, a gente começa a gente começou a se entender, né? E a se fundir de uma forma que hoje a gente se entende só de olhar um para o outro, né? E eu vejo que hoje, já, né, depois dos filhos, né, de muitas coisas que a gente já passou, hoje a gente está na melhor fase do nosso casamento em todas as áreas. Em todas as áreas, né? A gente vive algo, assim, extraordinário no casamento. Eu vejo isso, né? Eu contemplo isso e todas as noites eu agradeço a Deus por isso, por estar nessa fase, né, da nossa vida, né, de casal, assim.
uma fase muito boa, onde a gente se completa, onde a gente tem tudo o que a gente pediu para Deus, né? E, além de tudo, onde a gente se olha e entende o que o outro está querendo, o que o outro está pensando, né? E isso é muito legal. Então, a adaptação para mim, né, foi tranquila, embora eu tivesse que perguntar para ele: você está doente? Só um complemento. No que diz respeito à adaptação à vida de casado, eu vou fazer uma comparação com uma pergunta que sempre é feita para nós, como família pastoral, que temos um ministério itinerante, né? Ou seja, a gente passa alguns anos em uma cidade, outros anos em outra cidade, e assim vai. Quando a gente chega numa cidade, como, por exemplo, quando a gente chegou em Presidente Prudente, depois de 7 anos morando no Mato Grosso do Sul, pastoreando uma igreja em uma cidade sul-mato-grossense. A gente chega em Prudente 2, 3, 4, 5 meses depois, alguém pergunta para nós. Isso é frequente, isso foi frequente. E aí, já se adaptaram na cidade? A minha resposta sempre é a mesma. Eu não tenho tempo para me preocupar em me adaptar ou não, né? Eu tenho que chegar na cidade, amar a cidade e pastorear a cidade. Com a nossa vida conjugal, a questão foi muito parecida. Por quê? Porque nós casamos e 10 meses depois, a gente já estava morando a 500 quilômetros da nossa terra. Que eu nunca tinha saído de Lins, a Flávia nunca tinha saído de Lins, né? E a gente foi também sem a escolha de nos adaptar. Sem a escolha de nos adaptar. Porque eu fui para fazer uma faculdade, né? Eu saí de uma... Eu já tinha uma outra formação, eu já trabalhava na área dessa outra formação, mas eu fui fazer a faculdade de teologia, né? Então eu já tinha eu não sabia nada acerca da faculdade, de como seria, mas eu já tinha, antes mesmo de mudar, um compromisso. Todos os dias, das 7 da noite às 10h30 da noite, né? Junto com isso, eu precisei bater a agenda de igrejas em São Paulo para escolher uma igreja que se ajustasse aos meus horários, porque eu trabalhava, inclusive, no domingo, vocês se lembram disso. E aí calhou de eu ir para a Igreja Metodista da Água Fria, onde eu conheci vocês. Também sem chance de me adaptar, porque cheguei lá, o pastor Pereira falou assim, quer trabalhar? Falei, eu quero. Ele falou, então eu já vou te designar como seminarista. Falei, mas não, designação é só no 3º ano. Ele falou, aqui não, você caiu na casa errada. Né? Se você quer designação no 3º ano, você vai caçar outra igreja, porque você chegou aqui, né, juntou a fome e a vontade de comer. Falei, então vamos trabalhar. Né? E aí alguém pergunta, tá adaptado? Tá adaptado como? Que escolha eu tenho? Né? Então, no final das contas, a nossa vida conjugal, ela funcionou mais ou menos da mesma forma. Outro dia, eu fazendo as contas, eu falei para Flávia, você já parou para perceber que nós temos mais tempo um do lado do outro do que o nosso período solteiro? Nós já temos mais tempo de vida um do lado do outro do que o nosso tempo de solteiro. Né? Hoje a nossa vida juntos, ela tem 2 anos a mais do que a nossa vida de solteiro. Se for juntar os anos de namoro, nós temos 22 anos, 20 indo para 23 anos, né? Juntos. Isso é mais tempo do que a nossa vida de solteiro, né? Juntando a nossa infância e a juventude aí. Então não teve processo de adaptação, né? Quando a gente viu, né? E isso eu julgo que seja um projeto de Deus tão lindo. Quando a gente viu, a gente já era um, né? E isso é tão bacana quando a gente percebe isso. E como diz a Flávia, né? Hoje a gente vive a melhor fase do nosso casamento. E quanto a isso, o que eu tenho a dizer é aleluia. 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 Vamos passar então agora para o casal mais novo do trio aqui, ó, Wilson e Carol. Conta pra gente um pouquinho da história de vocês. Pra gente não, que a gente conhece, né? Mas conta pra quem tá acompanhando a gente aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Telegram, pelo Spotify, pelo YouTube. As pessoas estão ansiosas, elas querem saber como é que foi o casamento de vocês, Will e Carol. Olha lá. Então, tudo que eles combinaram foi por água abaixo. Deixa que eu falo. Fala, Will. Bora lá, meu filho. Não é. É que... Finge que você tá na classe dos catecúmenos, vai. Tá bom.
é que a nossa história, ela começa num acampamento que a gente foi da Igreja Batista de Betel. E ali eu estava indo buscar a Carol, não. Enfim, eu estava indo buscar alguém e me tocou o telefone e era a Carol falando para mim que eu tinha que buscar alguém. E me perguntaram o que eu tinha de expectativa para aquele acampamento. E eu falava assim, eu vou buscar minha prometida. E falaram assim, nossa, como que você sabe isso? Não sei, eu vou lá buscar minha prometida. Coisa de juvenil. Por isso que eu sou o mais novo daqui. Aí, a gente foi para esse acampamento. Quando chegou nesse acampamento, a Carol também tinha uma palavra no coração dela. Na verdade, foi entregue uma palavra, né? Uma pessoa um pouco antes da gente, porque parava aquele ônibus na porta da igreja lá da Água Fria, né? Todo mundo subia e ia embora. Foi lá, né? Foi de ônibus, isso mesmo. E uma pessoa me parou antes dessa saída e falou: ó, você vai casar com um pastor. Eu olhei pra cara da pessoa e falei: você tá louco, meu? A gente tá indo pro acampamento, nem quero saber de namoro, não quero nem saber de casar. E larguei a pessoa falando. E aí a gente foi para acampamento. E ele com essa palavra no coração dele. Chegando lá, eu nem lembrava dessa palavra. A gente estava num momento livre do acampamento. E ele entra para o quarto. A gente estava próximo ali do dormitório dos meninos. E alguém grita, fala: o pastor Wilson. E na hora eu escuto uma voz falando, é ele. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, gente, quem que tá falando isso, né? Porque foi audível. E ninguém ali estava falando comigo naquele momento, né? E aí é quando eu começo a olhar para ele, né, com outros olhos. Até então a gente frequentava a mesma igreja, enfim, né? Participava de alguns departamentos de jovens juntos, né? E ali eu começo a gerar, então, no meu coração, essa expectativa, né, de ter algum tipo de relacionamento com ele. E aí uma amiga nossa vira e fala assim, você topa orar por uma pessoa? Eu falei, claro. E no meu coração era a Carol. E aí, naquele contexto que a gente estava, as pessoas estavam olhando e falando que era alguma coisa com a tecladista, que eu nem lembro o nome da menina, Suelen, acho que é o nome da menina. Eu falei, pelo amor de Deus, não pode ser a menina, né? Tem que ser a Carol. Não, mas é a Carol. E aí, dali a gente sai e a gente começa a orar junto. E as coisas começam a acontecer de uma forma tão legal, porque só estava eu, a Carol, essa nossa amiga, que estava orando por essa situação e pedindo uma confirmação de Deus e tudo mais, tal. E aí, vai passando o tempo, uma moça que até então trabalhava comigo, ela se levanta e fala assim, rapaz, eu tive um sonho com você e com a Carol, vocês estão orando junto? Eu falei, continuo orando. Aí passa um tempo, foi o casamento, acho que da Marcinha, e no casamento uma outra pessoa vira para mim e fala assim, eu tive um sonho também, continuo orando. Aí, nesse processo de conversão do Paulinho, que a gente acompanhou lá em São Paulo, Conversão. Teve... porque ele contou uma história. Não, é que ele contou uma história aí que conversou antes e tal, mas a gente já sabe que nas outras parolas, eu e o Arthur, a gente evangelizou o Paulinho e tal, tem toda uma história. Aí, a gente convidou o Paulinho para conhecer a primeira igreja batista da Lapa, lá na Drownsfield. Eu lembro como se fosse hoje. A gente foi para lá tal, e ninguém, eu e a Carol, a gente não se tocava, nada disso. Cada um ficava no seu, mas a gente estava no propósito de oração. E acabou o culto, eu fui deixar a Carol na casa dela, o Paulinho falou assim, no meio do culto, eu tive uma visão que muda a minha vida e a sua vida. Tá aí, é um ministério. O rapaz é seminarista, vai mudar a vida dele, vai mudar a minha também, é isso aí. E falei isso para ele. Só que ele falou assim, não, mas eu preciso falar com você depois que você deixar a Carol. Deixei a Carol na casa dele,
na casa dela, e fui levar o Paulinho, que morava até então na Cantareira, lá na Sabesp. E ele parou e me contou, ele falou, olha, eu tive uma visão, eu não sei se você e a Carol estão pensando em alguma coisa, vocês estão nutrindo algum sentimento e tal, mas eu vi eu fazendo o casamento de vocês dois, e isso é uma mudança, porque muda o meu ministério e muda a vida de vocês dois. Eu falei, amém, nós temos orado, tal. Mas, diferentemente de muitos casais, a minha sogra, muito top, um dia virou para a Carol e falou assim, vem cá, vocês vão ficar orando até quando? Não falou para mim, né? Falou para ela. Até quando vocês vão ficar orando nesse negócio de vai, não vai? Você vai esperar alguém chegar nele assim? Aí diz ela, né? Não lembro disso, não. Aí ela diz assim, diz que ela virou para mim, não, mãe, que isso? Jamais! Mas assim, a gente passou um bom tempo orando, né? Foram quase 3 meses, né? Foram 3 meses. Foram 3 meses orando antes da gente tomar uma decisão, né? Coisa que a gente não vê hoje acontecendo, né? A pessoa simplesmente se olha e vamos começar a namorar. E vamos orar em línguas. E não, a gente passou 3 meses. Depois desses 3 meses, eu ainda falei, eu só aceito namorar com você. Eu só aceito namorar com você se você for falar com os meus pais. Né? Não é assim, eu não vou chegar em casa avisando que eu tô namorando, não, você vai lá e vai falar com eles. Então, teve essa questão também, a moda antiga, né? Pedido de casamento também foi a moda antiga, né? Claro que a gente tinha que ter certeza se a gente queria, né? Mas não, mas também está pulando uma parte. Mas durante esse período todo, eu e a Carol, a gente se separou 2 vezes, e na segunda vez que a gente se separou, a gente ficou 2 anos separados. Nossa, deu tudo isso, gente? Foi. E aí, nisso que 2 anos separados, Deus acordava ela de madrugada. E eu ficava muito brava, né? Porque a gente já não tinha mais relacionamento nenhum, né? Ele decidiu seguir o caminho dele e eu não conseguia dormir de madrugada enquanto não orava por ele. E eu ficava muito brava com Deus. Eu falava, meu, tá de brincadeira comigo, né? Eu não tenho mais nada com o menino, que eu tenho que ficar orando por ele? Levanta outra pessoa para orar por ele, não quero orar por ele. Né? Mas acho que hoje a gente entende, né, que isso foi sustento para ele num período que ele passou, né, e ali Deus já trazendo também, né, essa questão desse relacionamento, né, de me mostrar que eu preciso ser sustento na vida dele. E aí, assim, de uma forma totalmente, acho que, sem segundas intenções, ele passou por uma cirurgia e eu resolvi visitá-lo. Né? Fui visitá-lo e aquilo quebrou uma barreira, né? Porque ele já, então, ele não tinha mais coragem de vir falar comigo. Apesar de continuar frequentando a mesma igreja, né, mas a minha atitude de ir até ele, né, saber como que ele estava, né, e foi na casa dele ainda, né, não foi nem na igreja, então eu fui até a casa dele visitar, combinei com a mãe dele, e fui ver como que ele estava, e aí isso começou a aproximar a gente de novo, né, aí depois de 1 ano, né, que a gente reatou. Aí acho que é a parte onde ali que é a entrada da data, né, que também a data do casamento também foi uma data direcionada também por Deus, né, não foi algo que a gente estipulou. E aí eu estava pensando e eu tinha uma sensação na minha mão direita, como se uma aliança estivesse aqui. Até um dia que a gente foi num retiro e uma moça virava e falava, chama a tua esposa. Eu falei, não, mas eu não sou casado. Não, daqui, tô vendo uma aliança na tua mão. Eu falei, não, tal. E aí, enfim, teve toda essa situação. E voltando desse retiro, numa madrugada, eu acordei com uma data, 16 de junho. Eu falei assim, só falta ser um sábado. E eu pego o celular que estava na minha cabeceira, era um sábado. Só que nesse período, eu falava com uns amigos meus, eu falava assim, rapaz, eu vou dar uma aliança de compromisso para Carol. E uma amiga minha virou para mim e falou assim, se eu fosse ela, e depois de tudo isso que ela passou, e que você passou, ainda desse uma aliança de compromisso, eu jogava na tua cabeça.
Eu também gostava. E aí, eu a pedi em casamento, noivado, no dia que o nosso casamento foi exatamente na data que o Senhor nos acordou, que o Senhor me acordou. Foi interessante que quando eu fui pedir a Carol em casamento, eu tinha levado, eu tinha um restaurante muito bacana aqui em São Paulo, tal, e eu liguei pro dono do restaurante e falei, olha, eu vou aí, que eu vou pedir minha namorada em casamento, tal, e vou com meu sogro, com a minha sogra. E nisso que a gente senta no restaurante, meu sogro pede um prato maravilhoso lá, tal, e meu sogro comendo, tal, e eu virei e falei assim, bom, então, gente, queria falar para vocês que, na verdade, o propósito não era só um almoço, eu queria pedir a mão da Carol em casamento. O meu sogro nem levantou a cabeça, ele continuou comendo e só falou amém. E como disse o sogro, eu falei, se eu soubesse, eu já ia levar no McDonald's. Né? Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Aí, quem passou o sermão, eu achando que quem ia passar o sermão ia ser o Aguinaldo, né? Mas ele não, ele ficou se deliciando lá na carne e a Itma começou a passar um sabão na gente, né? E aí, nisso, a Itma perguntou assim, bom, então tudo bem, né? Vocês vão ficar noivos e tal. Falei, sim, nós vamos casar dia 16 de junho do ano que vem. Ela, quê? Falei, nós vamos casar o ano que vem. E nesse período, a gente passa a experimentar, e aí, aquele que está nos ouvindo hoje, saiba de uma coisa, se você está aliançado com Deus, se você está pautado, se o teu relacionamento tem o sim e o amém de Deus, né, nesse mover para que você tenha uma data, tem tudo isso, Deus, ele opera. Porque um dos grandes testemunhos nossos no período de noivado foi que a gente começou a ver casa, ver apartamento e tudo mais, a gente gostou muito de um determinado apartamento, e a gente ia dar entrada nesse apartamento. E era um apartamento assim que só precisava pintar uma parede, lá com uma parede vermelha, que não fazia o menor sentido aquela parede vermelha, parece o McDonald's. E aí, a minha avó, ela já não tinha condições mais de ficar sozinha, ela chamou a minha mãe e falou assim, olha, fala pro Ilcinho que eu tô dando um apartamento para eles. E ninguém tinha falado nada, ninguém tinha conversado e tal. E eu chamei minha avó, falei, vó, só tá dando mesmo? Ela falou, tô dando, é de vocês podem ir para casar. Eu falei, vó, mais ou menos assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E na terceira vez, ela falou assim, não, é teu. 10 dias depois, a gente já estava noivo, começamos a fazer a reforma no apartamento, e as coisas começaram a desenvolver, desenrolar. Ouvindo tudo isso, parece que estava tudo indo às mil maravilhas, não é verdade? Mas teve uma coisa importante, que é a pergunta que você fez para o Paulinho. Os 6 primeiros meses do nosso casamento foram 6 meses muito difíceis. Por quê? Diferente do Paulinho e da Flávia, a gente precisou de adaptação. Né? Eu entrei achando que eu ainda podia agir da forma como eu agia dentro da casa da minha mãe. Né? Então, eu saía fazendo as minhas coisas, marcando consulta com o médico, saio do serviço, passo em outro lugar para resolver algum assunto para depois ir para casa, e não dava sequer satisfação para ele. Né? E aí eu sempre tive uma questão de comunicação, né? de não ter uma comunicação clara. Então, realmente, não falava, chegava em casa, né, tipo, o médico trouxe esse remédio porque o médico mandou eu tomar. Tá, mas que médico? Por que você está tomando esse remédio, né? O que está acontecendo, né? Não falava o que acontecia comigo. Então, os primeiros meses foram bem difíceis. A gente teve um casal muito importante na nossa vida que trouxe essa conscientização pra gente, né, e aí eu pude entender que dentro de um relacionamento entre marido e mulher, eu não tenho que dar satisfação, eu tenho que sim compartilhar a minha vida, né, quando essa nossa amiga me fez entender, me fez mudar a perspectiva, né, que eu ia falar, agora é o meu dono, né, tem que ficar falando tudo para ele, não, é compartilhar, né, tudo aquilo que está acontecendo comigo. Não foi, claro, também, né, da noite para o dia, né, que a gente conseguiu se adequar,
né? Mas hoje eu tenho essa consciência de que hoje ele não é o meu dono, né? Ele é o meu companheiro, ele é o meu parceiro, né? Não preciso ter mais medo de ficar falando nada. Hoje a gente tem um combinado, né? Eu falo tudo, né? Para ele, e aí ele já vem tirando os pássaros para não fazer ninho na minha cabeça. Mas eu pude entender que eu posso ver esse amigo nele, né? Se eu não entendi alguma coisa, né? Se ele tá com cara fechada, né? Ele acorda com a cara fechada, né? Eu não tinha essa questão de perguntar, né? Se estava tudo bem. Eu achava que sempre o problema era comigo e eu acabava guardando isso tudo para mim. Né? Não abri e não queria também perguntar por medo, porque se realmente foi alguma coisa que eu fiz, ele ia acabar falando, então era melhor deixar quieto. E hoje eu entendo que não. Se tem alguma coisa, vamos falar, vamos resolver agora, né? A gente tem no nosso casamento 3 perguntas que a gente faz. Você está bem? Você precisa de algo? Você está feliz? Um dia, estávamos tomando café da manhã, a Carol fez uma brincadeira, ela falou assim, porque você é a tampa da minha panela. Eu falei assim, não, negativo. E aquilo ela ficou assustada, e eu falei assim, não, porque quando você casou completa, e quando eu casei, eu casei completo. Então, desculpa o Fábio Júnior, se estiver nos assistindo, vai que você está no seu 20º casamento, essa é a tua chance. Beijo, Fábio Júnior, fica com Deus, amigo. Mas a bem da verdade, mas a bem da verdade é que não existe as duas metades da laranja, né? Porque você casou completo. Porque a Carol, ela nunca vai suprir uma necessidade que há no meu coração, e eu nunca vou suprir uma necessidade que há no coração dela, porque só existe uma pessoa que pode suprir, e essa pessoa é Deus. Dwight Moody, ele já dizia isso, né? Que o vazio que há no nosso coração, somente Deus é capaz de preencher. Então essa é a nossa história. O que a pandemia nos ajudou é que a Carol, hoje, quando ela vê eu trabalhando, ela fala assim, meu, é muito porre, então eu te entendo. Então isso fez de fato. De fato. Esse é um ponto que eu chegava em casa, né, e ele de cara fechada, todo mal-humorado, eu falava, meu, agora que a gente pode estar junto, né, agora passou o dia inteiro longe, ainda tem que ficar com a cara amarrada ainda do meu lado, né, mas agora eu entendo o que ele passa, né, eu sei quais são as broncas aqui ao longo do dia, né, então eu já consigo ter um pouco mais de compreensão da parte dele, né, até dei um exemplo hoje para ele, que eu pedi para ele levar um objeto para mim lá na igreja, que eu não ia poder participar do culto hoje, e na hora que eu vi que estava na mesa, que ele já tinha saído, me veio assim um ódio, eu falei, eu não acredito que ele esqueceu, eu vou ligar para ele, eu falei, não posso ligar para ele, né, hoje é um dia que ele foi chamado para ministrar, e se eu ligar para ele brigando com ele, o que pode acontecer? Então respira, vamos achar um plano B. Né, então isso também vai trazendo com o tempo maturidade para a gente também, né, para a gente não sair explodindo, jogando, soltando os cachorros em cima do marido também, né, acho que tem que ter essa cumplicidade entre a gente. Uma coisa que eu tenho convicção, e o Wilson e Carol dando testemunho de vocês, na live da semana passada, no Paroleiros da semana passada, a gente falou acerca de aliança, né? Eu acho que uma das coisas que, no modelo de aliança estabelecido pelo Senhor, uma das coisas que mais caracteriza, mais identifica a aliança estabelecida por Deus é a transparência, né? É a comunicação franca, é o conte-me tudo, não me esconda nada, né? Jesus, até aquilo que era impopular, ele falava para os seus discípulos porque eles tinham uma aliança. Jesus dizia, convém que o filho do homem seja morto. E Pedro, não, isso a gente não quer ouvir. E Jesus vira para Pedro e dá uma reda de Satanás, porque aquilo era o que tinha que ser dito. Gostasse Pedro ou não, né? Arthur e Priscila, conta pra gente a aliança de vocês, conta a história de vocês também. Vamos contar. Eu quero deixar aqui uma palavra para a gente retomar no final só, para você dar tempo de vocês irem pensando. Se vocês fossem resumir o casamento de vocês hoje, a história de vocês, numa palavra, qual seria ela? Pensa, no final nós vamos falar as nossas palavras aqui. Acho que isso dá uma lição bem bacana. A nossa história, gente, é uma história, para quem assiste desenho, eu podia dizer que é aquele desenho do Tarzan, né? Aquela música que fala assim, 2 mundos distintos são, porque
fato é que a gente veio de dois universos diferentes. Né? Parece que eu sou de um planeta, ela é de outro, né? Eu achei que essa questão do matutino noturno... Eu queria saber, primeiro, que música é essa do Tarzan? Porque eu nunca ouvi essa música. Você ouviu? Peraí que eu vou cantar, peraí que eu vou essa que ele cantava. De fato, eu acho que ele cantava. Não. Vou cantar. Posso que eu cante ou não? Não, né? Então vai, continua. Depois eu vou colocar o link. Canta. Mas o fato é, gente, assim, eu achei que essa questão do matutino noturno fosse só aqui em casa, mas eu descobri que aí com vocês também é. Aqui em casa, no caso, o matutino sou eu. Eu que acordo dançando, cantando, fazendo micagem, e aí quando dá 10 horas da noite eu desligo, e aí a Priscila liga e vai até as 2, 3 horas da manhã. É assim que funciona aqui em casa. Então até os nossos fusos horários são diferentes, né? Mas eu acho que é aí que está a beleza do casamento, é aí que está a graça da família, né? Porque se a gente fosse tudo igual, que chatice seria, né? Então, a gente veio de uma história, na verdade, vários fragmentos de histórias, né? Quando eu brinquei com o Paulinho e com a Flávia sobre as bagagens que a gente traz, a nossa família, a nossa história tem muito a respeito disso, né? Bagagens mal resolvidas. Então, quando a gente se conheceu num contexto bastante turbulento, vamos dizer assim, né? A gente se conheceu a gente começou a namorar em março de 2003. Infelizmente, em maio, a mãe da Priscila veio a falecer, né? Então, eu conheci muito pouco da família dela, conheci muito pouco do convívio dela. E aí a gente teve que ter um contato assim com os familiares, meio que tudo muito atropelado, né? Porque as coisas não foram num fluxo natural, normal, vamos dizer assim, né? Nós dois viemos de duas casas que tiveram casamentos desmanchados. Tanto os meus pais como os pais dela são separados. Então a gente veio com uma bagagem a respeito de casamento, de aliança, um pouco tumultuado. Então, a palavra divórcio para a gente era algo aceitável. A ideia de não dar certo era algo aceitável. Então, a gente teve que, ao longo dos anos, tratar isso de uma forma de que isso deixasse de ser algo do nosso vocabulário. Então, a gente namorou por pouco tempo, né? A gente tem uma distância de idade que são 7 anos. Então, quando eu comecei a namorar com a Priscila, eu já tinha 27, ela tinha 20. Então, assim, além de um contexto diferente, de família diferente, a família dela é toda para fora, a minha família é toda para dentro. A Priscila tinha acabado de se converter nessa época, então ela era daquelas pentecostal do reteté. E eu era de uma igreja tão tradicional que nem bater palma no louvor podia. Então, a gente, assim, veio num choque de realidades muito grande. Mas uma coisa para a gente sempre foi clara, né? A gente queria estar um com o outro. Então, a gente, de posse dessa condição de querer estar juntos um com o outro, a gente se abraçou e teve que enfrentar muitas adversidades, muitas. Não foram poucas mesmo. Adversidades de aceitação da família, adversidade financeira, adversidade de valores, de comportamento. Então, tem muito aquilo que a Carol falou também, né? A gente, às vezes, vem para um casamento achando que a gente pode repetir alguns comportamentos diante do casamento. Então, a gente teve que se adaptar meio que na marra. Por quê? Porque a gente namorou pouco, a gente namorou 1 ano e meio só. Então, em 1 ano e meio, a gente não tem tantas condições de conhecer o nosso parceiro tão a fundo, talvez, como a Flávia e o Paulinho, que tiveram 4 anos de namoro, né? Então, a gente casou e foi se adaptando aos trancos e barrancos. E ainda quando a gente namora, é diferente de quando a gente está casado, né? O namoro, naquele momento em que tá tudo lindo, se você brigou, um vai para uma casa, outro vai para outra, e tá tudo certo. Como eu estava num período me convertendo, bom, eu não vou para a igreja que você frequentava, no caso do Arthur, né? Eu falei para o Arthur e vice-versa. O Arthur falou, eu também não vou na que você frequenta, porque eu não vou me adaptar. Falei, então vamos encontrar uma que nós dois vamos nos adaptar. E daí a gente foi para a Metodista da Água Fria. Aí ele me levou para algumas igrejas, e quando entrou na Metodista da Água Fria, eu falei, opa, aqui tá legal, gostei, né? Acho que aqui eu consigo me adaptar bem, acho que vai ser um momento precioso para a gente. Aí a gente foi,
Mas, gente, faltou muito, assim, maturidade em vários aspectos, assim. A ausência da minha mãe foi muito difícil, a adaptação com o meu pai na ocasião também foi muito difícil, porque meu pai era distante, né, até por conta da separação, do divórcio, de tudo isso. Então, houve uma reaproximação e, ao mesmo tempo, um distanciamento. Foi algo muito, muito difícil. E aí nós acabamos nos casando, né? 1 ano e meio depois, dentro desse contexto. Então, diferente do Ilcinho e da Carol, que tiveram um tempo de oração, a gente não teve esse tempo, né? A gente tinha, assim como o Arthur falou, a vontade de estarmos juntos, né? De seguir juntos. Nós nos amávamos, nós éramos apaixonados. Não, estamos falando de um passado, né? Mas não nesse contexto de consciência do que é uma aliança, do quanto é muito sério se você quebrar uma aliança, da presença de Deus no nosso casamento. Então, assim, tudo a gente foi aprendendo, né? Graças a Deus, assim, com pessoas de Deus que nos apoiaram e pessoas maduras, né? Em várias fases do nosso casamento. E hoje eu posso dizer, né, como todas disseram, eu posso dizer que hoje a gente vive um momento muito precioso no nosso casamento, assim, um momento de cumplicidade, um momento de aliança, um momento de alegria, enfim, de lealdade. Tem 2 coisas que eu acho que são importantes, né, que talvez tenham sido pontos importantes para a gente. Primeira coisa é que quando a gente decidiu estar junto, como disse para vocês, a gente veio de uma cultura de casas desfeitas, né? Então, para a gente, fazer coisas para ganhar por merecimento era a linguagem que a gente tinha. Então, a gente fazia, se sentia cansado, né? E continuava se sentindo não merecedor de receber coisa alguma, né? Até essa questão da paternidade com Deus foi muito trabalhada, teve que ser muito trabalhada com a gente, né? A gente não se via digno de algumas coisas, só baseado em performance. E a gente sabe que relacionamento baseado em performance chega uma hora que dá cãibra, gente. Não tem como. Cansa, desgasta. E você não consegue nunca se sentir pleno, né? Uma outra coisa que eu acho que foi o ponto principal da gente, e isso a gente só conseguiu entender depois de talvez 10 anos de casado, né? Depois da nossa mudança para cá, para Curitiba, e o Paulinho tem uma presença fundamental nessa mudança, né? O Wilcinho também bastante importante para a gente. A gente aprendeu que casamento significa, apesar de sermos indivíduos completos, nós temos que olhar para a mesma direção. E aí, esse talvez foi um dos grandes erros da gente. Não olhar para a mesma direção. A gente olhava cada um para o seu umbigo, cada um para a sua necessidade, e falava assim, você não atende a minha necessidade, então eu brigo com você. E vice-versa, né? Quando a gente aprendeu assim, não, nós temos que parar de brigar um com o outro, temos que parar de medir força um com o outro, e começarmos a usar a nossa força na mesma direção, eu acho que esse foi um grande divisor de águas para o nosso relacionamento, para o nosso casamento. Por isso que na semana passada eu fui tão enfático ao falar que a aliança para a gente significa unidade. Porque para a gente o casamento só começou a fazer sentido quando a gente se percebeu e não 2 pessoas juntas, né? Mas uma coisa só. É um destino só, é um propósito só. Se eu erro, ela sofre. Se ela erra, eu sofro. E por aí vai, né? Então, essa questão acho que foi muito importante para a gente. O nosso casamento ele teve uma palavra que para a gente foi muito importante e é importante até o dia de hoje, que está lá em Marcos 4, que vai falar sobre a parábola da semente, né? Então, a gente, desde aquela época, entende que aquilo que a gente plantar um na vida do outro é aquilo que a gente vai colher. Então, a gente precisa escolher muito bem as nossas sementes. A gente precisa escolher muito bem as palavras, os sentimentos, as emoções, os planos, né? E aí isso vem com maturidade, né? E aí nós vamos completar agora 17 anos de casado, e com mais 1 ano e meio junto, estamos quase para 2 décadas juntos aí também. Então, a maturidade é algo que só vem com o tempo, e a gente só aprendeu isso depois de muito tempo com duras penas. Eu queria passar para vocês de volta, Paulinho e Flávia, pensaram na palavra já? Espera aí que a gente tem que falar juntos, tá? Vocês têm que falar junto, para ver se vocês pensaram na mesma palavra.
não é uma palavra só, é um termo. Pode Não. ser? Um termo, pode ser, vai, uma expressão, vai. Já quer complicar o negócio. Vai lá. Montanha-russa. Montanha-russa. Meu Deus do céu. É uma montanha-russa. Porque, ó, pensando bem, né, Arthur? Quando a Carol falou assim, não é como você, a Flávia e o Paulinho, né, que estão sempre juntos. E eu tive uma crise quando eu cheguei em Dourados e tive que passar o dia inteiro com o Paulinho, vários dias, porque eu não ficava com ele o dia inteiro. E aí a coisa ficou um pouquinho complicada também, né? A gente também teve alguns altos e baixos naquela época. Porque, poxa vida, a pessoa coloca uma coisa lá em cima da mesa e larga o dia inteiro, né? Aí você fica bravo com a pessoa, né? Aí você começa a ver algumas coisas que não surgiu na adaptação da primeira fase do casamento, mas chegou ali no meinho, onde você está se preparando para ter filho, você vê que o cara é um pouco relaxado, você fala, né? Não é relaxado, mas acaba, isso vem na mente da mulher, mas que relaxa, está aqui em cima da mesa. E o nosso a toalha, o né? nosso preparando para ter filho foi, 7 anos de casados, né? Mas assim, a minha visão de montanha-russa, na hora que a Flávia falou montanha-russa, logo que você falou, a gente deu risada aqui, porque ela falou esse termo. A minha visão é a seguinte: dá um medão, mas é diversão garantida. Você grita, você chora, você ri. treme de medo, daqui a pouco você está rindo e precisa se agarrar em alguém. E cada volta que ela termina é uma sensação de vitória. Né? Tem que estar ali. Não podia ser mais perfeito isso. Amei. Boa. Gostei. Na hora eu virei pro Paulinho e falei, montanha-russa, não é outra coisa. E a Carol e o Will? Qual a palavra que resume? Alguma coisa. Pizza. Pizza? Por quê, gente? E tudo a casa de pizza? Nós temos uma teoria de que, na verdade, o maná era derramado em forma de pizza para o povo no deserto, né? Todo dia é o suprimento diário que nós temos que buscar em Deus. Então, por isso, é pizza. Inclusive porque nessa pandemia, pizza é o que não faltou aqui em casa. Boa. Mas acho que é uma caminhada diária, né? Acho que todo dia a gente tem que fazer valer a pena o relacionamento, né? É uma construção. Então, essa brincadeira com o maná, né? Que é aquela porção do dia, né? Não adianta a gente querer projetar e guardar lá para frente. Não, a gente vai trabalhar hoje, no dia de amanhã a gente vai trabalhando e vai construindo, vai caminhando. Show. A gente estava aqui trocando olhares aí, a Priscila, tentando achar um termo aqui, e a gente achou um termo que é comum para os dois, né? Na verdade, eu quero, também não é uma palavra, poderia ser uma palavra, mas a gente vai usar uma frase que é uma frase que tem ditado a nossa vida nos últimos anos aí. Sem perdão, não há vida a dois. Né? O nosso casamento a gente pode resumir como recomeços. É sempre tempo de conserto e é sempre tempo de recomeçar. Né? Então, essa palavra para a gente faz muito sentido, né? Não existe vida a dois sem perdão. A gente está chegando no final, aqui temos mais uns 5 minutinhos para a gente compartilhar. O que as nossas famílias hoje podem trazer de impacto para outras casas, para outras famílias? Algo que está no meu coração desde que começamos aqui. No nosso caso, a gente tem muito testemunho de confirmação, né? O Wilson com uma certeza, numa nota no espírito dele de que ele iria buscar a esposa naquele lugar. Eu pude ouvir a voz de Deus audivelmente com relação à data, né? Mas eu tenho para mim, assim, que por mais que aparecesse o anjo Gabriel, até mesmo a gente pudesse ver a glória de Deus com os nossos olhos, né, carnais aqui, não adianta, né? A gente pode ter uma confirmação de Deus, mas se a gente não faz acontecer o nosso relacionamento,
Você pode ter a palavra de quem for, né? Você pode ter a confirmação de quem for, mas quem faz acontecer somos nós, né? Debaixo de oração, debaixo de buscar a direção de Deus, e estar disposto a perdoar, a reconhecer os erros, né? Então, assim, por mais que a gente tenha tido palavra de Deus confirmando o nosso relacionamento, a gente não pode se basear nisso para achar que vai dar certo, né? Nós temos que fazer dar certo o nosso relacionamento. O casamento ele tem que ser regado diariamente, né? Ele tem que ser cuidado, tem que ser adubado diariamente, como se fosse uma plantinha, né? A gente tem que adubar, regar, cuidar. Assim também é o casamento, né? Eu lembro de uma palavra do Paulinho, uns anos atrás, exatamente em relação à situação de vocês, Carol e Will. O Paulinho vai trazer memória, né? Assim, a promessa tem sempre duas partes. A parte de Deus e a nossa parte. E as duas têm que acontecer, né, Paulinho? Exato. E a parte nossa, Deus não põe a mão. Né? A parte nossa, nós que fazemos ela acontecer. A Carol acertou em cheio aí. No nosso caso, eu acho que a nossa história, o nosso casamento, isso são páginas para outro capítulo, a gente contar o que a gente viveu de bom, mas principalmente aquilo que a gente viveu de difícil. No nosso casamento, a gente aprendeu que as coisas não são descartáveis, que a gente precisa persistir muito e que nem tudo é do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas em tudo nós temos que aprender a lidar com a suficiência que Deus nos permite ter e viver. Então eu acho que a lição, em uma palavra, a lição que a nossa história pode plantar na vida de outras pessoas, e isso é o que a gente tem testemunhado e levado a sério como ministério, é que a família não é descartável, muito pelo contrário, é necessário que a família seja resistente aos dias maus. E principalmente perseverante, né? Além de resistente, perseverante, né? A gente precisa estar ali, né? Na perseverança, junto, né? Na união, para que a casa toda caminhe de uma maneira que as pessoas enxerguem uma família. E não uma família perfeita, mas uma família com os olhos no Senhor, para que a gente possa fazer a diferença mesmo. Se não, mesmo sendo imperfeitos, né? A gente faz a diferença. Imperfeitos, porém em harmonia. Sim. Eu gosto de uma frase que a gente escutou de um pastor aqui de Curitiba, durante um sermão, ele virou para a igreja e falou a seguinte coisa: gente, casamento é difícil? E aí as pessoas disseram, é difícil. Aí o pastor respondeu, não, casamento não é difícil. As pessoas é que são. Então, a gente precisa... Na mosca. A gente precisa aprender, gente, a se entender, a se respeitar e, principalmente, né, a entender que é exatamente nas nossas diferenças que a gente completa um ao outro. Que a gente ajuda no relacionamento aquilo que, às vezes, falta no outro. Né? Se para um falta paciência, para o outro tem bastante paciência. Entender que a gente é diferente, nós somos diferentes. Mas que se cada um de nós entendermos o nosso papel e o nosso propósito dentro dessa relação, eu acredito que a gente pode ir muito, muito, muito longe e impactar muita gente. Semana que vem, gente, na próxima parola, nós vamos falar a respeito de que família é um ministério. Nós vamos falar a respeito do papel do esposo, da esposa, e vamos falar a verdade, nós vamos sair um pouquinho desse lugar comum de puxar aqueles textos sempre os mesmos, né, de Efésios e tal. Eu acredito que a gente vai trazer uma parola fantástica, que nós vamos falar sobre casamento e família é um mistério, é um ministério, mas é um ministério também. Então eu queria agradecer mais uma vez esses casais maravilhosos que há quase 20 anos fazem da nossa vida mais feliz. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Flávia. Obrigado, Carol. Obrigado, Will. Obrigado, meu amor. Faz o coraçãozinho ali, ó. E que a gente possa... Pode beijar a noiva. Tem que ter o pode beijar a noiva. Tem que ter o pode beijar a noiva. Vai. 3, 2, 1. Pode beijar a noiva. E que a gente possa comemorar muitos e muitos mais 50 parolas. Não é verdade, meninos?
Terça-feira que vem a gente está de volta, então, com mais uma paródia inédita sobre o tema família. Nós vamos encerrar aqui agora, mas provavelmente nós vamos ficar aqui mais 1 hora conversando. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.